Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Gerson Moura, do canal Eu Proponho. Hoje nós iremos abordar um tema que se chama ativismo judicial, com o professor e também advogado Wagner Rubinelli, a quem eu agradeço por ceder esse tempo para falar conosco. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Olá, telespectadores. Estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês do programa Eu Proponho, né, Gerson? Vamos discutir um pouquinho aí sobre ativismo judicial. Para começar, tem uma pergunta que ela me aguça, eu acho extremamente importante, né? Que é, o que é o ativismo judicial? Né? Pois bem, Gerson, o ativismo judicial surgiu nos Estados Unidos por volta de 1949, 1950, na discussão de direitos, né, direitos civis. E em que consiste o ativismo lá, aqui e em outros países? O ativismo judicial é quando o Poder Judiciário, que tem a sua atribuição clara, que é de julgar, ele deixa de lado só aquele papel de julgar e ele começa a decidir em questões que não seriam atribuições dele. Por exemplo, a gente tem a teoria da tripartição dos poderes: legislativo, executivo e poder judiciário. Foi a teoria consagrada com Montesquieu, aonde você tem no Estado os três poderes dividindo atribuições e funções. Por quê? Porque para evitar estados ditatoriais, você entende que tenha que ter aquele que elabora as leis, que é o legislativo, aquele poder que executa, que é o poder executivo, e aquele que julga eventuais irregularidades e desconformidades legais, que é o poder judiciário. Isso faz com que nós não tenhamos ditaduras, porque os poderes têm que conviver de formas harmônicas. No ativismo judicial, Gerson e senhores telespectadores, né, aí da rede, né? No ativismo, o que acontece? O Poder Judiciário, ele deixa o papel dele só de julgar e ele vai além. Ele começa a querer interferir nos demais poderes. De que forma, Rubinelli? Bom, assim, o Poder Judiciário, no direito positivo, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, você tem a lei. Então, para evitar que a lei seja utilizada para beneficiar A, B ou C, o Poder Judiciário ele tem que julgar de acordo com a lei. Ele não pode ir além do que diz a lei. Pois bem, quando o Poder Judiciário decide praticando ativismo, ele deixa de lado a lei e ele julga de acordo com as convicções dele. Aí você vai falar, Rubinelli, mas como assim? Dá um exemplo. Bom, pois bem, vamos imaginar. Você tem uma lei que diz que uma determinada decisão sobre um determinado ato cabe exclusivamente ao Poder Executivo. Aí vem um juiz de primeira instância e ele decide aquilo ao invés de deixar aquela decisão para o órgão executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, o Poder Judiciário, ele começa a interferir nos demais poderes. Por que isso acontece? Bom, pois bem, nós temos hoje no Brasil uma crise institucional. Nós temos uma Câmara Federal fraca e totalmente marcada pela corrupção, uma Câmara e um Senado. Então os poderes da República eles estão desmoralizados. Com isso, o Poder Judiciário, quer seja nas instâncias inferiores ou nas instâncias superiores, eles sentindo essa fraqueza do Poder Legislativo por conta da corrupção, e, consequentemente, da falta de representatividade, porque a população está vendo esse momento horrível que o Brasil passa, então o Poder Judiciário ele começa a usurpar uma função que não é dele. Ele começa a querer tomar decisões que deveriam serem tomadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário. Então, é uma usurpação do Poder Judiciário das funções e atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Isso é ativismo jurídico. Nossa, bacana. Ele vai em todas as suas esferas, né? Ele atinge tanto a esfera federal, né, tanto a esfera estadual, quanto a esfera municipal, né, Wagner? Com certeza. Só que antes de falar das esferas que atingem o ativismo, eu queria fazer uma observação, Gerson, que algumas pessoas confundem ativismo judicial com judicialização na política. O ativismo judicial é quando os tribunais começam a decidir, colocando as leis de lado e julgando de acordo com o entendimento deles.
Ele não julga de acordo com a lei, julga de acordo com o entendimento dele. Isso é ativismo judicial. E judicialização da política é quando todas as questões relacionadas à política você leva para o judiciário apreciar e tentar decidir. Então vamos lá. Um partido que é minoria na Câmara, ele não concorda com uma decisão, já manda para o Supremo verificar aquela questão. Aí ele perde uma outra votação, ele coloca também para análise do Supremo. Então tudo passa a ser levado para o judiciário. Isso é judicialização da política, que é diferente de ativismo judicial. O Gerson falou, mas e o ativismo judicial? Ele acontece em todas as esferas? Obviamente que sim. Veja você, da mesma forma que um juiz do Supremo pode ignorar a lei e julgar de acordo com as convicções pessoais dele, um juiz de primeira instância também pode praticar o ativismo, ou mesmo um tribunal de segunda instância pode praticar o ativismo. Eu vou dar um exemplo de ativismo para vocês. Eu, particularmente, eu não sou assim um fã, nem um adepto e nem eleitor do Paulo Salim Maluf. Recentemente, na última eleição, o TRE de São Paulo tinha que apreciar se o Paulo Maluf, se o ex-governador, poderia ser candidato ou não. Por quê? Porque ele tinha sofrido uma condenação no Tribunal de Justiça, que é uma corte de segunda instância. Pela lei ficha limpa, né? Então ele ficaria inelegível. Então o TRE ia decidir se ele era apto a ser candidato ou não. Pois bem, quando foi julgado no Tribunal de Justiça esse processo do Maluf, o advogado dele, depois que saiu a sentença, ele entrou com embargos de declaração. Embargos de declaração é quando falta alguma informação na sentença que você pede para que o tribunal ou o juiz esclareça aquele ponto. Então o advogado do Maluf, Gerson, ele perguntou o seguinte, olha, esse ato que o Maluf cometeu é na modalidade dolosa ou culposa? Dolosa é quando você faz com a má fé. E culposa é quando você faz, mas não foi algo que você quis fazer. Aconteceu, mas você não quis fazer. Tá? Então, aí o Tribunal de Justiça respondeu que era na modalidade culposa. Pois bem, então na sentença o TJ esclareceu que era na modalidade culposa. Por que o advogado fez isso? Porque a lei ficha limpa diz que para uma pessoa ficar inelegível, não basta só ser condenada por um tribunal em segunda instância. É preciso que aquela condenação haja o dolo, a modalidade dolosa. No TRE, o advogado do Maluf explicou, olha, aqui, gente, ele foi condenado em segunda instância, mas foi apresentado embargos de declaração e o Tribunal de Justiça esclareceu que não houve dolo, mas sim culpa por ocasião desse fato. Então, a lei diz que tem que ser na modalidade culposa, logo, Paulo Maluf, ele pode, nesse caso específico, não estamos discutindo a vida do Paulo Maluf, mas nesse caso específico ele pode, se for com base nisso, ele pode ser candidato. Pois bem, nesse momento foi colocado de lado a lei e o TRE empatou. Empatou, a decisão houve um empate, o presidente avocou o processo para desempate, na semana seguinte ele desempatou com uma decisão contrária ao Paulo Maluf. Isso foi ativismo, porque a lei dizia uma coisa e eles aplicaram outra. Foi para o Tribunal Superior Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral, o Maluf conseguiu ser candidato por um voto favorável a ele. Então, quase que ele deixa de ser candidato, como candidato a deputado federal, em algo que a lei dizia naquela situação específica que não se aplicava. Então, o que acontece? O TRE abandonou a lei e julgou de acordo com o que eles entendiam, a opinião deles, pessoal. Em que pese que eu não tenho afinidade com o Maluf ou não, eu entendo que a lei tem que ser para todos, independente da sigla partidária. Você já tem a lei para ser cumprida justamente para não beneficiar nenhuma ideologia, nenhum partido. Então você aplica a lei. Então você, nesse caso, se aplicou o ativismo. Aí eu pergunto, Gerson, como que você vai falar para uma pessoa, aí você chega para um advogado, fala, doutor, o que você acha? E o advogado fala, olha, eu acho que você está tranquilo, porque a lei, no seu caso, ela diz isso daqui claramente e você está protegido pela lei. Aí o tribunal vai e ele pratica o ativismo, ele julga diferente da lei.
Então isso é muito ruim. Então o ativismo é quando o tribunal julga de forma diferente a lei, ou quando também você não tem uma lei e ele, da cabeça dele, ele quer normatizar algo que não foi normatizado por lei. Então veja você, não tem uma lei para regulamentar aquilo. Então ao invés de ele cobrar, vamos imaginar, da Câmara Federal e do Senado, que apresentem aquela lei, ele pega e ele tenta ele mesmo decidir sobre aquele fato de acordo com as convicções dele, tribunal, o que é errado também. Não cabe, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal legislar sobre aborto. Eles não foram legitimamente eleitos pelo povo brasileiro para criar leis, para decidir esses temas polêmicos. Eles estão lá para dirimir, para decidir sobre dúvidas jurídicas, sobre a legalidade, constitucionalidade, mas eles não podem decidir se no Brasil vai haver aborto ou se não vai haver. Não é atribuição deles. Eles não têm milhões e milhões de votos outorgando eles a decidirem sobre esse tema. Por isso que você, cidadão, a democracia é isso. Você escolhe uma pessoa que você delega a ela para te representar. Então vamos supor, você é contrário ao aborto, então você vai votar em alguém que é contrário ao aborto. Aquela pessoa foi legitimada por você através do seu voto para defender a sua ideia lá, ou favorável ou contrário. Então não pode amanhã um tribunal querer decidir tudo no Brasil com uma canetada. Não pode. E hoje o Supremo Tribunal Federal ele vem fazendo isso de uma forma ostensiva. Nossa, bacana. Eu quero já agradecer. Nós temos aqui 30 pessoas ao vivo, que bom, né, acompanhando o nosso bate-papo. Mas nominalmente aqui eu quero agradecer ao Sócrates, que está acompanhando, o Fernando Rubinelli, seu filho, o Zé Walter, o Sócrates novamente, o Celso, a Fátima Galvano, Priscila Maiara, Ivonete Leão, a Emília, professora, Matheus Antônio, Márcia Domingos, Luiz Cláudio, Renato Ribeiro, Otávio Godoy, Cindy Leonardo Alves, Emanuel Andréia, Gessimar, Antônio Macedo, Marinho Gomes e Emerson Mata. Então, você vê, a gente já tem bacana, hein? Isso aí. Um volume de pessoas acompanhando o nosso bate-papo. Agradeço vocês. Quem tiver alguma pergunta, pode encaminhar que o Wagner ele vai responder para a gente. Wagner, retornando aqui à nossa pauta aqui vamos dizer, como Marília Gabriela faz, né? Vamos ter a nossa prosa. Quando o ativismo jurídico ele influencia a federação, por exemplo, ativismo que seja nas três esferas, seja municipal, como nós comentamos, na estadual ou na federal, quando ela atinge algo, por exemplo, o ministro decidiu algo lá em Brasília que influenciou no cenário, vamos dizer, político, né? Isso é um ativismo... Isso, vou te dar um exemplo muito interessante, Gerson. Por exemplo, eu não morro de amores pelo Renan, e aliás eu não gosto dele como político, não como pessoa, Renan Calheiros. Mas não pode um único ministro do Supremo, ele sozinho, numa canetada, querer afastar o presidente de um outro poder, que é o Senado. Aliás, a rigor, quem poderia afastar o presidente do Senado seria o próprio Senado, de acordo com a nossa Constituição Federal, a menos que o presidente fosse pego em flagrante num crime inafiançável, ele poderia ser preso, inclusive, né, se ocorresse isso. Agora, afastar, como foi feito por um ministro, monocraticamente, quer dizer, um ministro só um, liminarmente, não monocraticamente, liminarmente ele afastou, não podia. Né? Aí, inclusive, o Senado, me parece que naquele momento não acatou a decisão. Porque existe o equilíbrio, a harmonia entre os poderes. Então, um presidente, um ministro não pode afastar um membro de um outro poder em desconformidade com a Constituição Federal. Sim. Isso aconteceu naquele momento. Então, isso é muito ruim. Cria uma instabilidade entre os poderes. Por quê? Porque você tem que cumprir a Constituição. Ah, não, mas ele foi pego fazendo coisa errada. Eu sei, gente, tudo isso, a população está indignada, mas a gente não pode, nesse momento de crise, nesse momento, começar a ignorar as leis e achar que nesse momento pode. Porque as leis é a segurança jurídica do cidadão, para evitar que amanhã se ignore também um direito seu
com qualquer outra justificativa. Então a gente tem que cumprir a lei, né? Quer dizer, mas a lei dá muita brecha. A lei, não, gente, mas a lei é a única forma que a gente tem de evitar que exista o arbítrio, que exista o abuso, que uma pessoa que naquele momento detenha mais poder possa passar por cima de uma outra pessoa, de um outro poder. É isso que se chama democracia, respeitar as leis. Tem perguntas aqui do pessoal. Deixa aqui para a primeira. O Celso, ele fala que sempre gostou da sua postura. O Zé Walter, ele pergunta: doutor, você não acha que a justiça brasileira deixa muita brecha nas leis? Então, deixa eu te explicar. No caso dos políticos corruptos, né? Deixa eu te explicar, Zé Walter. É assim, na realidade, o próprio sistema jurídico, ele é feito para tentar garantir o direito das pessoas. Então as brechas têm que existir, não para a pessoa ficar impune, mas para você poder rediscutir aquela questão. Então vamos imaginar, o Zé Walter, ele injustamente, ele tem uma decisão aqui, ou qualquer outro cidadão, mas o Zé Walter, ele tem uma decisão que foi arbitrária, que foi injusta. Então ele tem a possibilidade de recorrer daquela decisão, de entrar com recurso, de agravar. Então são mecanismos para evitar que existam arbitrariedades. Agora fala assim, não, mas as pessoas elas conseguem ficar impunes com isso. Veja, eu acho que se você aplicar a lei como vem sendo aplicada, se você realmente utilizar o direito, dando os direitos à defesa, ao recurso, vai chegar no momento que a pessoa vai ser punida assim. Isso já está acontecendo, né? A gente hoje, quem imaginaria, tanta gente hoje já presa, empresários poderosos, políticos, né? E o que é muito bom para o Brasil. Essas pessoas têm que ser presas mesmo, mas tem que ter o devido processo legal, né? Tem que ter o direito ao contraditório, tem que ter o direito à ampla defesa, tem que ter o direito ao duplo grau de jurisdição. Todas essas questões têm que ser observadas, Zé Walter. Mas existe sim a possibilidade dos recursos, o que é democrático, né? Porque se você imaginar, olha, se você tem uma condenação em primeira instância, você já não pode recorrer. Imagina uma coisa dessa, né? Então, é para possibilitar que você tenha direito a recorrer. Veja você, Zé Walter, às vezes a gente fica assim meio equivocado, porque os meios de comunicação, eles passam assim muitas coisas que são absurdas para nós. Os promotores, eles queriam passar naquelas medidas lá, que eles falavam que eram medidas contra a corrupção, alguns itens que nós, advogados, né, e a OAB inclusive, eram contrários. Por exemplo, eles queriam possibilitar a utilização de provas ilícitas por parte do Estado. Veja você, a prova ilícita ela não é utilizada em nenhuma democracia do mundo. A gente fala muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não usa prova ilícita contra o cidadão, elas são descartadas. Se você permite prova ilícita, você permite, por exemplo, que o Estado ele te ouça de forma irregular, clandestina. Vamos imaginar, o Estado ele faz um grampo contra uma pessoa durante 10 anos, de forma clandestina. Desses 10 anos ele pegou lá 3 minutos que interessa para ele. Aí ele vai validar, porque é prova ilícita, e vai utilizar contra aquela pessoa. Mas ficou 10 anos ouvindo a pessoa ilegalmente. Não, mas é ilícita, mas pode, mas vale. Não pode. Prova ilícita é prova ilícita. E o Ministério Público, né, alguns promotores queriam, não todos, queriam que fosse válida a prova ilícita. Nós que somos favoráveis à defesa, e não é o direito desses que estão sendo julgados, não, é de todos, né? De todas as pessoas do Brasil. Nós éramos contrário à utilização de provas ilícitas. Uma outra questão, na época da ditadura militar, nem na época da ditadura militar, você proibiu a figura do habeas corpus. Você tinha a figura do habeas corpus na época da ditadura. E alguns setores do Ministério Público queriam limitar a utilização do habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia constitucional de que ninguém pode ser preso de forma irregular. Uma outra coisa muito interessante que a Câmara quer regulamentar é a lei do abuso de autoridade. E o Ministério Público e alguns setores do Poder Judiciário eram contrários e são contrários. Mas eu paro para te perguntar, Zé Walter, o que teme os promotores e os juízes se na lei de abuso de autoridade, quem vai julgar eles são os próprios juízes? Sim. Então, se você vai ser julgado por um juiz, uma outra pessoa séria, da sua categoria, que são responsáveis, qual é o seu medo?
de responder por abuso de autoridade. No Brasil, ninguém está acima da lei. Todo mundo que cometer abuso de autoridade tem que responder, inclusive membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Hoje nós temos um critério que é assim. Em muitas situações, o membro do Poder Judiciário ele é aposentado compulsoriamente. Então, isso tem que acabar. Eu acho que é assim. Caracterizou abuso de autoridade, seja ele membro do Ministério Público, do Poder Judiciário ou de qualquer outro poder, ele tem que responder sim. E aí os meios de comunicação colocavam isso como se isso fosse atrapalhar as operações em curso. Uma lei que proíbe o abuso de autoridade, ela vai só fazer com que aquela autoridade que tem que conduzir o processo, ela tome cuidado para agir estritamente dentro da lei. Então é por isso que a OAB é favorável à lei, né, que pune sim, com abuso de autoridade, membros do Judiciário e do Ministério Público que cometerem isso. Infelizmente, né, é o que eu falei, nós temos hoje uma Câmara Federal e um Senado fraco, com uma grande parte dos membros deles envolvidos em atos de corrupção, e por isso eles recuaram, ficaram com medo, né, talvez até da força do Poder Judiciário e recuaram. Quando, na realidade, é uma lei muito tranquila. Eu acho que o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público têm que defender a aprovação dessa lei, do abuso de autoridade. Por quê? Assim como a gente sabe que tem juízes dignos e promotores dignos, dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público, tem também aqueles que abusam, que extrapolam. E a lei é justamente para evitar que isso ocorra. Bacana. Tem outra pergunta aqui, mas antes de realizar a pergunta, eu vou agradecer mais um pessoal que está acompanhando. A Aide, o Rafael, o Valmir, o Kaique, Jorge Miranda, Roberto Araújo, obrigado. O Alexandre Greco, Daiane Priscila, Pedrina Magalhães, Meire Fagundes, Marquinhos de Souza. Bom, esse pessoal aqui. Tem uma pergunta do Celso, eu vou até realizá-la, mas se você sentir a vontade você responde ou não, porque é sobre o caso de um prefeito de Ribeirão Pires. Eu não sei exatamente o que é, ele apenas pergunta, você poderia explicar sobre a situação do prefeito de Ribeirão Pires? Eu não sei se é algo... eu não sei qual prefeito ele está se referindo, né? Mas na realidade é assim, quando a gente está, principalmente nós que somos advogados, e eu sou professor também, a gente procura sempre falar sobre casos hipotéticos, né? É muito mais ético da nossa parte e a gente evita de discutir um caso específico. Eu não sei qual prefeito ele está se referindo, né? Mas se ele quiser... Se você quiser refazer a pergunta, citando aí, é até melhor para te perguntar e se você sente a vontade, você responde. O problema é a gente ser específico, né? Se você puder colocar, olha, numa situação hipotética assim, qual é a sua opinião? É muito melhor para responder. Ele falou que é o Kiko. Eu não sei. Eu não sei qual situação, né? Eu não tenho acompanhado o caso de Rio Grande de Ribeirão Pires. Eu não tenho acompanhado. Eu sei que lá me parece que tem uma discussão ainda oriunda da última eleição. Não tenho acompanhado essa discussão. Então não posso... Quem é a pessoa? É o Celso. O Celso. Então eu não posso opinar porque eu não acompanho essa situação. Então eu não sei em que situação está. Me desculpa, tá, Celso? Agradeço também o Matheus de Maria. Agradeço o Patrick Oliveira, também que está online. O Zé Walter, novamente, ele pergunta se você vem candidato a federal ou não. Zé Walter, eu agradeço, né, a lembrança aí, mas eu acho assim, eu já contribuí bastante com o Mauá, já estive lá em Brasília, né, como deputado federal, já fui vereador aqui, graças a Deus e a nossa querida população por um bom período. Eu não tenho pretensões políticas, Zé, eu não sou candidato nem a vereador, nem a deputado estadual, nem a deputado federal, nem a prefeito, tá? Não sou candidato a nada. Eu gosto muito de lecionar, de dar aulas, né? Essa questão, eu sou apaixonado, né, por a questão acadêmica e eu não tenho intenção mais de participar da política como candidato. Ou eu quero participar como cidadão, dando ideias, sugerindo, cobrando, né? Mas eu não tenho intenção de me candidatar a nada. Até esse e-mail, essa entrevista que ele aceitou participar aqui conosco, hoje no canal Eu Proponho, é isso, eu acho que é contribuir para a sociedade
de diversas formas, falando de ativismo, falando da parte jurídica no Brasil, enfim, isso é extremamente importante. Então, de você aceitar o convite, para mim, é extremamente bacana. Enfim, nós estamos aqui com 30 pessoas online acompanhando Bacana, e né? dialogando, né? Tem outra pergunta aqui. As minhas estão ficando de lado, você tá vendo, né? Uhum, É sempre assim. O Gabriel Pires, ele pergunta como o meio jurídico pode atuar para garantir a normalidade da democracia nas eleições de 2018. Ele coloca entre parênteses, evitando uma condenação consensualmente política. Estamos a caminho de uma ditadura de toga? Não, eu acho que, veja você, eu acho que o Brasil ele é muito, tudo no começo é assim, muito o extremo. O Brasil é o país dos extremos, né? Então você tem que, às vezes você começa e você quer fazer o que não foi feito em 100 anos. Então vamos lá, de repente você começa a judicializar a política. Judicializar. Ou seja, tudo na política é proibido. Ah, Rubinelli, mas é que tem muito bandido, tem muito corrupto, tem caixa 2. Então tá. Então vamos criminalizar essas condutas. Mas se você começar a proibir tudo, fica muito difícil de você fazer a campanha. Olha, até às vezes quando você faz uma proposta, que é uma proposta política de construir alguma coisa, vamos lá, você vai num bairro e você propõe, olha, se eu for eleito, eu quero construir aqui uma creche. Algumas pessoas confundem isso com proposta com promessa. É uma proposta dele, ele quer trabalhar para terminar com o déficit de creche. Mas às vezes, até em algumas cidades, em alguns locais, em algumas vezes, né, o Ministério Público acha que aquilo é uma promessa, uma troca de voto. Teve alguns casos que é assim, um determinado candidato, ele foi numa região e falou, olha, se eu for eleito, eu quero fazer a regularização fundiária aqui dessa região. Caracterizaram aquilo como promessa. E promessa não pode, promessa é compra de voto, né? O cara entender o que ele falando aquilo. E ele teve que responder um processo gigantesco, por quê? Porque ele falou que se ele fosse eleito, ele ia querer regularizar a situação fundiária daquele bairro. Mas veja você, para mim aquilo não é promessa, no meu entendimento aquilo é compromisso, né? É uma proposta de trabalhar para regularização fundiária. Então você começa a criar a conduta de que tudo é crime. Olha, primeiro veio e se proibiu brinde, como se você fosse cidadão trocar o seu voto por uma caneta. Então já não pode mais, uma coisa que até ajudava, né, a economia, o pessoal que fazia bottom, brindezinho, né, proibiu. Quer dizer, eles acham que você, eleitor, eles acham isso, você vende o seu voto. É óbvio que você pegava aquela caneta e votava se você quisesse. Você votava em quem você quisesse. Mas proibiu, crime, não pode mais. De repente, você tinha a figura, que era uma figura antiga dos comícios, onde você podia lá ouvir uma moda de viola, uma musiquinha e tal. Também não pode mais comício com música. Quer dizer, poderia ter se proibido os mega shows. E falar, não, olha, mega show não pode, mas se for, vamos supor, um cantor que não seja até um limite de custo, alguma coisa, porque com isso também você evitou que um músico possa ir lá e tocar e cantar. É claro que algumas pessoas exageraram, estavam trazendo Chitãozinho Chororó, Roberto Carlos, eu estou exagerando, não sei nem quem eles estavam trazendo. Isso é ruim. Mas de repente poderia procurar um mecanismo e falar assim, olha, os cantores amadores podem participar dos comícios. Quem for profissional não pode. Até para dar chance de surgirem, de tirar essa coisa chata que é comício, né? Acabaram com o comício. É difícil alguém ir lá para ouvir uma proposta. Então você proíbe tudo, uma camiseta. Ah não, ele está vendendo voto com a camiseta. A camiseta talvez possa até intensificar o abuso do poder econômico, se você distribui muitas camisetas. Mas dizer que você compra o voto com uma única camiseta, você não compra. Pode, é claro, se você distribuir 10 mil camisetas, caracterizar o abuso do poder econômico. Mas o que acontece? Isso você pode coibir quando você limita o valor de gasto. Então, se tem o valor de gasto, obviamente você não vai poder distribuir 10 mil camisetas, você vai poder distribuir 100 camisetas para o pessoal que está ali ao seu entorno. Então, estou dando um exemplo, é um exemplo. Estou dizendo que você ficou com vários... Por exemplo, quando alguém te chama
para ir você conversar lá, apresentar suas propostas. Se for aniversário, então na época de campanha tem um aniversário, te convidam você, candidato, para ir lá. Se for aniversário, você já fica com medo. Porque se tiver churrasco e você estiver lá, alguém já pode fazer uma denúncia dizendo que foi você que fez aquele churrasco, quando na realidade você é convidado. Ah, mas aí tem que provar. Mas o que acontece? Vão pegar as fotos, vão pegar o candidato, vão fazer a denúncia online, o Ministério Público vai mandar abrir um inquérito, você vai ter que constituir um advogado, vai ser aberto o inquérito, vai ser aberto o processo eleitoral, você vai ter que se defender, vai ter um julgamento, você vai ter que ser ouvido, vai ter que arrolar testemunha, vai ter que gastar dinheiro. Por quê? Porque se alguém falar que o candidato estava lá no churrasco e que pudesse, em tese, ser um churrasco feito por ele, já tá. Então você já vai com medo, né? Olha, se tiver churrasco, eu não posso tirar uma foto lá perto, que vão interpretar de forma errada. Então eu brinco às vezes que é o seguinte, hoje o pessoal está mais focado em fiscalizar as campanhas eleitorais, e não é só, é a própria justiça mesmo, os meios do que fiscalizar o tráfico de drogas. E fiscalizar não é fiscalizar, né? É proibir, né? Ninguém fiscaliza tráfico de drogas, é proibir, né? É fiscalizar para que não ocorra, né? Quer dizer, é efetivamente proibir, não permitir que tenha. Mas parece que se tivesse esse rigor que se tem em época de campanha, com a campanha eleitoral, esse rigor que se tem com Gerson, que se tem com as outras condutas, nossa, resolvia tudo. Mas parece que na época de campanha está todo mundo ali em cima. Até você tem dificuldade, né? Porque às vezes você tem o carro de som. Sim. Aí, não, porque o volume é até tantos decibéis. Mas aí você não tem a maquininha para controlar, né? Você tenta usar o bom senso, conversa com a pessoa. Então está muito difícil fazer campanha. O que você falou é verdadeiro. Nós estamos judicializando e criminalizando a campanha eleitoral. Eu acho que é assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que haver bom senso. Nossa, bacana. Né? Quero agradecer aqui a Amanda Almeida, Davi Rogério, Caio Vieira. Doutora Amanda, um abraço. Doutora Amanda, Caio Vieira e Benildes Freire, que também estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Bom, o Zé Walter, ele fala que o seu filho está tendo um bom trabalho como vereador na Câmara. E o Marquinho de Souza, ele pergunta, hoje você vê a mudança na nossa cidade como? É mais uma coisa assim, regional. Eu queria que, como a gente está falando de um tema que não é muito regional, é mais global, queria que você fosse um pouco mais sucinto nesse aspecto, tá? Eu acho que a cidade de Mauá, ela passa por um momento interessante, um momento de novidade. Você tem um jovem administrando a cidade, né, com bastante boa vontade, que é o prefeito Átila. Então eu acho que é um momento interessante para a cidade, um momento muito bom da cidade ter a oportunidade de verificar a capacidade de trabalho, né, desse jovem que é o prefeito Átila. Então eu acho isso muito interessante. E é óbvio, né, e digo para todos vocês, que é óbvio que todas as pessoas que têm vida pública, elas estão em constante avaliação, elas estão sendo avaliadas. Por exemplo, Dória está sendo avaliado, todos os prefeitos da região, o Kiko, né, o prefeito Paulinho, o Auríquio. E isso é muito importante. Acho que a população está evoluindo bastante. E eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil está servindo para algo positivo, que é fazer com que a população ela fique cada dia mais criteriosa para verificar o que as pessoas fazem, como trabalha, qual o perfil de cada um. Então aqui em Mauá acho que é um momento interessante de acompanhar o trabalho, né, do atual prefeito, do Átila, e verificar, né, tudo que ele está fazendo, qual o perfil que ele tem implementado para a cidade, as mudanças. Acho que todos os prefeitos das 7 cidades aqui do ABC, e eu falo isso sem paixão, porque eu acho que é muito ruim quando a gente assim é muito para um lado só. Eu tenho certeza que os 7 estão com boa intenção, no sentido de fazer uma administração boa para a sua cidade. Cada um deles. Obviamente, uns não vão conseguir fazer com uma facilidade maior e outros terão mais dificuldade. Algumas cidades têm recursos, têm dinheiro. São Bernardo do Campo é uma cidade rica. Tem várias indústrias lá.
A nossa cidade, a cidade de Mauá, é uma cidade pobre. É pobre. Ah, Rubinelli, mas é pobre? É pobre em recursos, em arrecadar. Mas arrecada muito, mas gasta muito nas áreas de saúde, educação, para manter toda a infraestrutura. E, mas a saúde está ruim. Tá, mas vamos trabalhar para melhorar. Sabe o que acontece, gente? A gente está numa crise. Em época de crise, o desemprego cresce muito. Crescendo o desemprego, o que acontece? As pessoas migram para a saúde pública, então a demanda aumenta. Mas o Brasil é muito maior que isso. Vamos acreditar que a gente vai se levantar, que o Brasil vai superar essa crise. Agora, a questão de recurso, é óbvio que, por exemplo, que um prefeito que gerencia um orçamento gigantesco, ele tem condição de fazer mais do que aquele que não tem orçamento, que o orçamento é menor. Olha, uma injustiça muito grande. O prefeito de Mauá estava lá em Brasília, né, o prefeito Átila, tentando fazer com que Mauá ganhe os royalties, né, relacionados ao petróleo, porque nós temos uma refinaria em Mauá, desde os anos 50, né, aqui em Capuava, que nós não ganhamos nada de imposto de royalties com essa refinaria. Vai tudo para São Caetano, porque o petróleo sai no duto daqui, né, e ele é escoado lá, os relógios ficam lá, né, e a gente não recebe nada. Então ele foi lá tentar fazer esse trabalho para que Mauá receba uma parte dos royalties, para a gente ter dinheiro para poder investir nessas áreas que Mauá tanto precisa. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, alguns prefeitos vão conseguir fazer mais que outros, porque o grau de conseguir trabalhar e realizar depende muito do grau de investimento do município. Então eu tenho certeza que os 7 prefeitos estão bem intencionados. E nós vamos torcer para que realmente eles resolvam os problemas, né? Independente da predileção, né, de eu ser de um ou de outro partido. A gente tem que ser brasileiro, cidadão e torcer para as coisas saírem bem. Se não sair, vamos fazer aquela crítica, mas aquela crítica de alto nível, aquela crítica ética, no sentido de construir. Muito bacana. Ô Wagner, ultimamente já faz um tempo que o ministro Lewandowski, ele afirmou que o ativismo judicial, ele não é bom para decidir algo para a sociedade, né? Ou, enfim, para decidir algo para o Brasil. Sobre isso, qual é a sua opinião? De fato, você concorda? Não, eu concordo, Gerson, plenamente, mas eu acho até que os ministros que praticam ativismo, eles deveriam ser punidos. Por quê? Quando um ministro pratica o ativismo, ele está deixando de cumprir a lei, a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, a maior incumbência deles é ser guardião da Constituição Federal. Se eles ignoram a Constituição e eles acham que, com a convicção pessoal deles de buscar princípios, eles podem passar por cima do texto expresso em lei, então eles merecem ser punidos. Porque se você, cidadão comum, descumprir uma lei, se um legislador descumprir uma lei, o que vai acontecer? Tribunal de Contas condena, primeira instância condena. Agora, peraí, se eu tenho que cumprir o que está escrito na lei, o judiciário não tem que julgar também pelo que está escrito na lei? Ah, não, porque lá eles vão buscar um princípio maior, eles vão além da lei, para com isso, como além da lei? Então aí, cada hora ele vai poder julgar de uma forma, ele não vai ficar preso à lei. Ah, Rubinelli, mas não pode ficar preso à lei. Tem que ficar preso à lei, gente. Por quê? Porque a lei é que evita de você beneficiar A, B ou C. A lei ela é uniforme, ela tem que servir para todos. Ela boa ou ruim, a lei serve para todos. Quando você dá essa flexibilidade ao Poder Judiciário, ele começa a fazer coisa da cabeça dele. Por exemplo, aqui no Brasil, o Supremo estava decidindo sobre aborto. Como eu disse anteriormente, quem tem que decidir é a Câmara Federal e o Senado, que você votou neles para isso. Número de cadeira de vereadores. Há um tempo atrás, eles numa canetada, eles resolveram o que eles achavam que tinha que ser. Aí a Câmara foi atrás e restituiu, né, aquilo da forma que a Câmara entendia que era correto. Então, o Supremo ele tem que entender que ele é guardião da Constituição, ele não é dono da Constituição. Sim. Né? É isso que ele não entendeu ainda. E piorou, hein? Piorou porque os ministros que entraram lá, alguns deles são extremamente ativistas, como o ministro Fux, como o ministro Barroso, como até mesmo a ministra Carmen Lúcia, talvez não tanto quanto Fux e Barroso, mas são extremamente ativistas. Isso é péssimo para a democracia e para o Estado de Direito.
Nós temos percebido isso, acho que claramente pelo próprio Gilmar, né, no que aconteceu recentemente. Eu não sei se a sua percepção é a mesma. Né? O Gilmar Mendes, ele é assim, ele é ativista quando interessa aquela tese dele. Então, quando ele tem uma tese que interessa, ele vai naquela questão do ativismo. Quando ele entende que aquilo já não atende à tese dele, né, aí ele deixa de ser ativista, o ministro Gilmar Mendes. Mas ele também tem algumas posições ativistas. Né? Uma posição ativista, que eu vou até ser usado aqui, que a opinião pública tem uma dificuldade de entender, uma parte da opinião pública, é essa daqui que eu vou falar para vocês agora. A Constituição Federal, ela diz que uma pessoa só pode ser presa, né, depois, é claro que tem as exceções aí, né, mas efetivamente ela tem o direito de recorrer em liberdade. Em algumas situações, não. Mas a regra é recorrer em liberdade. E isso, a Constituição já dizia claramente, ninguém será considerado, né, preso antes da sentença transitada em julgado. Isso foi um entendimento de 1988, quando foi feita a Constituição, até, acho que agora 2016. Em 2016 eles mudaram. Então eu pergunto para você, de 88 até 2016 estava errado a interpretação? Não, estava certa. Agora eles estão praticando ativismo e dando uma interpretação errada. Ah, Rubinelli, mas tem que ser preso já assim que é condenado em segunda instância. Tá bom, pode ser, mas tem que passar na Câmara e no Senado. A Constituição diz isso. Não é o Supremo que, da cabeça deles, eles tomam essa decisão de mudar o que a Constituição diz. A Constituição diz de forma expressa e clara. Ah, Rubinelli, mas aí você vai fazer com que aquele pessoal que está sendo investigado lá nas operações não sejam presos logo agora, depois da condenação em segunda instância. Tá, mas a lei não pode ser só para punir aquele pessoal. A gente tinha uma lei, que é a Constituição, que ela vinha sendo cumprida de 1988 até 2016. De repente o Supremo vai e muda. Ele errou. Agora me parece que vai voltar atrás. Espero que seja voltar atrás para corrigir o erro que eles fizeram, não por um motivo outro, né? Eu acho que tem que ser para corrigir esse erro. Por quê? Se for para mudar a regra, tem que mudar na Câmara e no Senado. Aí muda. Agora o Supremo não pode ele decidir o que tem que fazer. A Constituição é muito clara. Eles são guardiões da Constituição, não são donos da Constituição. Bacana. Quero agradecer também aqui o Gago e o Darlan, que está online. A Amanda, a doutora Amanda, ela faz uma afirmação, né? Primeiro, ela agradece pelo tema, que é um tema bacana, e ela diz: a sociedade precisa relembrar que o Estado possui 3 poderes, não somente o legislativo ou o executivo. O ativismo judicial trouxe e sempre irá trazer problemas com grandes consequências, né? Então, isso ela faz uma afirmação aqui para o nosso debate, né? Isso é importante, as pessoas interagirem conosco, né? Vocês aí, mais de 30 pessoas acompanhando, perguntas, isso é muito bacana, muito, né? Muito. Acho que para finalizar um pouco sobre o ativismo, eu quero, na verdade, que você fale um pouco mais dessa parte no município, né? Como se aplica, né, na sua totalidade o ativismo, ou como não? Como nós podemos incentivar para não aplicar o ativismo no município? Então, ativismo no município, você tem algumas situações que poderia acontecer. Algumas seriam justificáveis, talvez num extremo muito grande, e outras totalmente injustificáveis. Por exemplo, no município de São Paulo, o ativismo. Quem tem que definir a velocidade dos veículos nas marginais e nas avenidas é o prefeito. E lá em São Paulo, quem definiu a velocidade nas avenidas é a Justiça. Não cabe à Justiça definir a quantos quilômetros o carro vai rodar numa determinada avenida em São Paulo. Essa decisão, quem tem que tomar é o Poder Executivo. Assim como não cabe também ao Legislativo. Então, o Poder Judiciário, nessa situação, está usurpando uma função que é do Poder Executivo, que não é do Poder Judiciário. Por exemplo, não cabe também nem ao Ministério Público, nem ao Poder Judiciário definir, se você tiver uma lei muito clara,
que regulamente a estrutura de funcionamento da prefeitura, seja ela qual for, de funcionários. Se não houver desvio de função, se a descrição do cargo estiver correta, a função correta, a definição do cargo criada em lei, preencher todos os requisitos legais, não compete ao Poder Judiciário, e muito menos ao Ministério Público, determinar se aquela prefeitura tem que ter, inclusive se não estiver comprometendo o orçamento, se tem que ter 50, 100 ou 200 cargos em comissão. Vou dar um exemplo. E aí, em grande parte, o Ministério Público ele vem fazendo isso, ele vem querendo interferir. E aí eles dizem assim, olha, ou você faz a adequação de acordo com o que a gente quer, ou a gente vai entrar com uma ação civil pública. Tem uma cidade muito pequena, comentaram comigo, eu não me lembro o nome. É uma Câmara Municipal que me parece que não tem assessores. Nenhum assessor. Então o vereador não tem direito a ter nenhum assessor lá. E é muito razoável, pelo tamanho da cidade até, que tenha pelo menos um assessor para ficar no gabinete, atendendo a população quando o vereador estiver na rua olhando as matérias. E o Ministério Público está dificultando tem a dotação orçamentária, tem a lei, tem tudo, e está dificultando a contratação eventualmente desses funcionários. Dizendo, olha, eu não concordo, mas não é questão de concordar, gente, está previsto na lei. Então, quando você abandona a lei e vai pela sua convicção pessoal, você está começando a praticar o ativismo. Por exemplo, uma prática de ativismo também. Porque às vezes não é só quando você descumpre a lei e faz diferente da lei, é quando você também quer criar algo que não existe, que é da sua cabeça. Há um tempo atrás, alguns juízes tinham determinado, em algumas cidades do Brasil, que quem fosse menor, me parece que de 15 ou 16 anos, tinha que estar 10 horas em casa. Veja, não cabe para o juiz determinar isso. Ainda que fosse algo bom, que fosse ótimo, que fosse positivo, teria que ter uma lei votada na Câmara Federal e no Senado, determinando que o adolescente... Não é um juiz que chega e fala, olha, eu acho que tem que ser assim. Seu filho tem que estar na casa dele, né, tem que estar em casa às 22 horas e acabou o adolescente. Não é assim que funciona. Imagina aquele adolescente que tivesse ido na casa da namorada ou tivesse se atrasado por conta da condução, que é normal hoje condução atrasar. Aí ele está na cidade dele, já é 22h30, passou meia hora. Aí ele vê uma viatura policial, ele acha que ele vai ser preso por causa dos 30 minutos. Aí ele corre. Aí a autoridade policial interpreta de uma forma errada alguma coisa lá, entra em perseguição, esse garoto se machuca ou acaba sendo baleado, alguma coisa. Então, gente, tem que ter o bom senso, não é o que o juiz quer, é o que a lei diz. Ainda bem que pararam com essa história de toque de recolher. Não sei se vocês lembram, isso aconteceu acho que há uns 8 anos atrás, que em algumas cidades do Brasil, os juízes da infância, da vara da infância e da juventude, estavam fixando o toque de recolher. Hoje em dia não dá para fixar toque de recolher. Tem jovem que faz algum trabalho, que estuda, a condução atrasa. Às vezes o jovem também está namorando, é um direito dele, né? Está passeando, atrasou a condução. Não dá para fazer isso. E ainda que fosse possível, não é o judiciário que teria que fazer. Teria que ser feito através de uma lei. Então isso é ativismo, né? Seria assim, mais ou menos assim. Pensa no absurdo de você proibir, por exemplo, uma coisa muito comum, que foi proibido lá atrás pelo Jânio Quadros, né? Biquíni na praia. Se existisse um absurdo desse, teria que ser através de uma lei. Não poderia ser um juiz, olha, todo mundo de biquíni lá, você recolhe porque é atentado violento ao pudor. Não pode. Não pode isso. Por exemplo, uma coisa que tem ocorrido bastante nos fóruns, que é uma coisa muito, é um detalhe, mas acaba sendo ativismo. Às vezes você proíbe a entrada de uma senhora no fórum porque alguém na porta interpreta que a saia dela está muito curta ou que o decote dela está muito grande. Ou que o cidadão não pode entrar de chinelo de borracha porque não é compatível. Aonde está isso na lei? Estão criando lei. Não é assim que funciona. Isso não pode ser ativismo. Você só pode julgar de acordo com a lei e só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei te permite. Tudo isso que um poder tenta fazer sem lei que autorize ou diferente do que a lei autoriza é ativismo. E aí a gente não pode. Eu sempre falo, Gerson,
Poder Judiciário pode muito, mas não pode tudo. Ministério Público também. Pode muito, mas não pode tudo. Né? Isso é uma crítica construtiva. Tem uma pergunta do Gago. Eu vou pedir para você ser um pouco mais sucinto, porque nosso tempo está acabando aqui da entrevista. Ele pergunta, Dr. Rubinelli, o senhor é a favor ou contra a condenação após a segunda instância? Então, a condenação como? A prisão, né? Não a condenação. Se eu sou favorável ou contrário à prisão. Veja você, vai ter situações que a pessoa já vai estar presa em primeira instância, tá? Isso é pacífico. Não é que tem algumas situações que a lei prevê que o cara já está preso e vai continuar preso em primeira instância. Por quê? Aquelas situações em que são crimes que ameaçam realmente, né, a população, por exemplo, a pessoa já responde preso, o processo todo, e a pessoa não é posta em liberdade, tem que ter os requisitos legais. Então eu acho assim, em algumas situações, eu acho justo sim que se recorra em liberdade para uma outra instância. Poderia ser, poderia ser, por exemplo, você foi condenado em segunda instância, cabe o recurso para a STJ, recorre para a STJ, que é uma corte superior. Ah, mas é impunidade. Gente, vocês não imaginam quanta gente inocente foi absolvida no STJ. Quanta gente inocente foi absolvida já no STJ por questões de decisões equivocadas. Muita gente foi absolvida. Gente inocente chegou a ser absolvida no Supremo Tribunal Federal também. Então eu acho assim, primeiro, eu acho que em algumas situações a pessoa tem o direito de recorrer sim. Agora, ainda que não tenha, quem tem que dizer que não tem não é o Supremo. Tem que ter uma lei dizendo que não tem. Tem que mudar a legislação e dizer que não tem. Né? Porque se for o Supremo, está indo contra a Constituição que dá esse direito. Bacana. Pessoal, nós estamos terminando esse primeiro bate-papo com o Wagner. Eu acho que rendeu muitas perguntas fora do que eu iria perguntar, não consegui fazer todas. Acho que vai ter que marcar uma segunda rodada. Vamos lá. Então, sempre que eu termino uma entrevista, um bate-papo, eu costumo chamar de bate-papo porque é extremamente informal, a gente está aprendendo sempre com o outro, né? Uma troca de conhecimento. Claro. Então, sempre que eu termino um bate-papo, eu peço para quem estou entrevistando propor algo para o Eu Proponho, uma proposta que no final vai ser incorporada a um projeto para a sociedade que vai ser entregue. Eu quero reafirmar aqui uma conversa que eu tive com o Gerson. O Gerson falou para mim que eles estavam com um projeto muito fantástico de criar a escola de governo para capacitar cidadãos, jovens, adolescentes e cidadãos a poder entender um pouquinho mais as leis, o judiciário, o legislativo, o executivo, para tentar capacitar, né, as pessoas através da escola de governo. Então eu proponho, Gerson, que vocês realmente implementem esse projeto de vocês, né, realizem, que eu acho que vai ser algo sensacional. Acho que é uma ideia importante aqui para a cidade de Mauá e região, ter alguém, né, no caso você, né, levando essa proposta adiante. Quero agradecer também, Gerson, a oportunidade, quero agradecer você que pacientemente nos ouviu. Quero dizer que não sou dono da razão, que muito do que eu falei você pode discordar, que isso é uma discussão realmente acadêmica, né? Que se vê, se o TRE diverge, o Supremo diverge, é óbvio que nós vamos divergir também, né? Isso é que é bonito na democracia. Ninguém impõe a opinião dele aos outros, né? Isso que é fantástico na democracia. Então, obrigado pelo carinho, pela paciência e pela atenção. Pessoal, só para finalizar, já pediram uma segunda rodada aqui, já falaram, marca a segunda rodada para falar com ele, a gente pode pensar em outro tema, mas eu quero agradecer a Daniele Ribas, o Renato Teixeira, o Adelto Cachorrão, vereador da cidade que está acompanhando também, quero agradecer todo mundo. O próximo bate-papo que o canal Eu Proponho vai ter é no dia 12 de setembro. Nós iremos falar sobre a questão da sustentabilidade no município com o professor da Unifesp, professor Zisman. Tá? Então já deixo o convite para o dia 12, tá? Para vocês acompanhar o próximo bate-papo. Wagner, muito obrigado. Tá? Até a segunda rodada que já pediram aqui. Vamos discutir um tema interessante, de repente tem um tema muito interessante, leva para
para a sua equipe. Manda para o pessoal lá, eles escolhem. Vê se vocês acham interessante. A gente poderia discutir a questão do abuso sexual e o assédio moral nas relações de trabalho. É um tema muito interessante. Eu falei sobre essa questão já em alguns locais que eu fui, em alguns sindicatos, em algumas empresas que eu fui, e é bem polêmico, interessantíssimo também, né? E podemos também aceitar sugestões de outros temas, né? Mas esse é um tema muito interessante e importante para as pessoas saberem, né? Quando que ocorre o assédio moral na relação de trabalho, quando ocorre o assédio sexual, de que forma e com qual intensidade, né? Bacana. Para as pessoas poderem saber, né? Às vezes você acha que é assédio moral e não é assédio moral. Às vezes seu patrão está lá bravo, ele deu uma bronca em você, você acha que só aquela bronca já é assédio moral. Não é. Então a gente tem que explicar o que é o assédio moral, de acordo com a interpretação jurisprudencial, de acordo com a lei. Bacana. Bom, galera, por hoje é isso. Eu acho que conseguimos colher bastante aqui conhecimento com o Wagner. E tá marcada a próxima, aí eu vou ver com ele uma agenda e a gente bate um papo. Ou reforma política. Reforma política é uma boa. Né? Ou reforma política. Só que reforma política que estão querendo mudar todo o sistema, né? A gente, até lá, eu acho que já vai ter mudado e a gente pode discutir como ficou. Pode ser também. Olha aqui, ó, o Adelto comentando já sobre o próximo tema, que é show de bola. Bacana, meu grande amigo, viu? O Adelto Cachorrão, um grande vereador, quero mandar um abraço para ele, né? Que ele é parceiro lá do Fernando, né? Fernando Rubinelli, estão trabalhando junto lá. Tem até propostas conjuntas, os dois trabalhando pela cidade. Um abraço. Eu acho que a gente pode marcar os dois temas. Podemos. Meio 2 blocos. Primeiro bloco 1 e depois a gente fala sobre reforma. Pra ver se a gente não vai cansar nosso nosso telespectador. Nós estamos com o mesmo público há 1 hora falando desse conteúdo. Bacana, legal. Wagner, agora, gente, obrigado mesmo. Preciso encerrar que tem outro compromisso em seguida. Obrigado, até o próximo.